8 hábitos para um corpo mais leve e um intestino mais tranquilo. Eu preparei esta aula pensando em você que sofre com o intestino sensível, síndrome do intestino irritável, disbiose, supercrescimento de bactérias, e aí tem os desconfortos ali decorrentes desses sintomas. Então, são 8 hábitos pensados em te ajudar a começar este ano de uma forma diferente, resetando seu intestino, pensando em deixar ele mais tranquilo, menos ativado, menos reativo e assim com menos intolerâncias alimentares. Então vamos lá para o primeiro hábito. Comece o seu dia tomando um copo de água morna. Estudos mostram que o estômago e o intestino têm locais de receptores para detectar a temperatura da água, a temperatura do que chega lá do alimento, da água. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem, o que acontece? Quando a gente consome, por exemplo, um copo de água gelada, os estudos mostraram que quando chega no estômago, a ativação desses receptores que indicam água gelada ou frio faz com que o estômago se contraia e aumenta, por exemplo, a percepção de dor quando a gente tem essa contração no estômago. Quem tem gastrite vai sofrer mais e o intestino tem o mesmo mecanismo de contrair mais. Então não é interessante se você tem síndrome do intestino irritável ou se você tem algum processo inflamatório no seu intestino ou ainda se você tem um intestino muito sensível e sofre com diarreia. Então, não é interessante. Inclusive, se você, os estudos também, inclusive os estudos mostraram, esse mesmo estudo, que quando a gente começa o dia, ou enfim, inclusive o estudo mostrou que ao tomar um copo ou algum componente ali alimentar com uma temperatura mais morna, pelo menos ali entre 37 graus a mais ou mais, é que a gente vai ativar receptores lá no estômago, no intestino, que vão induzir o relaxamento desse músculo liso associado ao trato digestivo. E estudos mostram os estudos ainda não conseguiram mostrar se de fato isso auxilia, por exemplo, na constipação ou não, mas que sim, isso é interessante para relaxar o intestino e para reduzir a sensibilidade aumentada à dor. Isso é muito interessante, sim, quando a gente pensa nesses fatores aí de pessoas que têm um intestino mais sensível. Higiene do sono. Então, se você tem despertares noturnos, acorda de madrugada, perde o sono, fica ali rolando pela cama, ou ainda, se você tem dificuldade de pegar no sono, você se deita e fica rolando pela cama, pensando no que fez, não fez no dia anterior, no que deveria ter feito, no que vai ter que fazer no dia seguinte, e não consegue aprofundar o seu sono, já acorda cansada, me parece que você pode não estar fazendo a higiene do sono de forma adequada. Ou até outros fatores, mas vamos começar pelo básico, não é mesmo? Então, como você pode ter uma higiene do sono adequada ou ideal? Primeira coisa, jante pelo menos 3 horas antes de se deitar. Isso é um fator imprescindível, se possível de 2 a 3 horas, tá? E ali, deite-se por volta das 10 da noite. Nesse período é que a gente consegue ter a melatonina na forma ótima. Só que para que você realmente se deite e durma às 22 horas da noite, você precisa ter algumas estratégias ali no período pré-sono, na higiene do seu sono. Quais são elas? Então, a primeira delas é você jantar cedo. Eu vou falar um pouquinho mais desse hábito depois, mais pra frente. E pelo menos 1 hora antes de se deitar, de fato, você vai desligar-se de telas, né? Telas de tablets, computadores, qualquer tipo de tela, televisão, jornal, assuntos estressantes, conversas estressantes ou que te deixam mais preocupada, agitada, ansiosa. Você pode buscar ler um livro, você pode buscar fazer uma respiração relaxante, como nós vamos falar daqui a pouco, tomar um chá relaxante e calmante, como um chá de melissa, de camomila, um chá de erva doce, chás que relaxam e inclusive ajudam o funcionamento e o relaxamento do seu intestino para o dia seguinte. Além disso, evite assistir, se você porventura for assistir alguma coisa ali 2 a 3 horas antes de se deitar, evite filmes
de terror, agitados demais, filmes que te deixam mais tensa, filmes de suspense, porque isso também vai atrapalhar o seu sono, isso vai fazer com que você ative o seu eixo do cortisol, o eixo, na verdade, do dia, né, que deveria ser ativado durante o dia e não à noite, tá? Então, esses comportamentos são fundamentais. Outro hábito para você fazer, incluir na higiene do seu sono, é você diminuir as luzes brancas à noite. Nesse horário ali de 1 a 2 horas antes de se deitar, evite lâmpadas muito brancas, assim como as telas do computador, essas lâmpadas têm a luz azul que ativam na sua retina. Quando elas passam pela sua retina, elas ajudam a ativar a glândula pineal, ativando assim a produção, induzindo a produção do cortisol, que é do dia, é um hormônio do dia, do estresse, né? Mas que ele, na verdade, é um hormônio que pode ser produzido durante o dia e não à noite. Então, você precisa pensar em ativar, em comportamentos que ativem a sua melatonina, a produção, aumentem, induzam a produção da melatonina. E isso acontece como? Com uma luz mais escura, amarelada, lâmpadas amareladas, evitar essas lâmpadas brancas. Então, a lâmpada amarelada ou até aquela lampadinha vermelha, o abajur do seu quarto. Evitar lâmpadas diretas, se você não tem lâmpadas muito amareladas, então deixe ali um cômodo da sua casa com uma porta entreaberta com a lâmpada acesa e fique em outro cômodo mais escurinho. Entre no banheiro, evite acender a lâmpada, acenda a luz do corredor, isso é o que eu faço na minha casa também. E tenha um abajur com a lâmpada bem fraquinha no seu quarto, para que quando você for entrar para se deitar, você evite ao máximo acender a lâmpada ao se deitar, tá? Isso, gente, funciona bastante para pessoas que têm um sono mais sensível. É claro que a gente pode dizer, vai funcionar para todo mundo. Tem gente que deita e desliga, né? Mas, para a gente potencializar a qualidade do seu sono e evitar que você tenha sono ao longo do dia, cansaço, esteja mais inflamada, tudo isso, você precisa fazer a higiene do sono, tá bom? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, segundo hábito, na verdade, segundo hábito para que a gente tenha, então, um intestino menos inflamado e um corpo mais leve. Respiração. Separe pelo menos 5 a 10 minutos do seu dia para respirar profundamente. Respirar fundo, soltar o ar, de forma mais presente, de forma que você observe a sua respiração, sinta o ar entrando e saindo lá dos seus pulmões, do seu abdômen, enchendo o abdômen de ar e esvaziando de forma pausada. Tem inúmeros vídeos no YouTube que ensinam esse tipo de respiração. A gente, inclusive, conhece como respiração de 5 tempos, mas isso ajuda demais para favorecer o relaxamento e diminuir a ansiedade, o estresse, a agitação até durante o dia, porque muitas vezes a gente pensa assim, só preciso relaxar à noite, mas passa o dia todo super ansiosa, estressada e até tem episódios de compulsão alimentar. Isso tudo por quê? Porque você não para respirar. Um ato simples, mas que faz toda a diferença para a sua saúde, para reduzir o cortisol, que estimulado demais, ele deixa a microbiota intestinal menos interessante, mais desequilibrada. E o terceiro hábito, que eu considero assim primordial dentre esses primeiros, é a mastigação. Então a gente precisa pensar em mastigar pelo menos 32 vezes cada garfada. Imagina, isso aqui é um garfo, né? Cada garfada que eu trouxer à minha boca com comida, eu vou pausar o garfo e vou mastigar 30 vezes cada garfada. Alguns ditados ancestrais dizem que a gente precisa mastigar uma vez para cada dente. E por que isso é importante? Porque, gente, quando a gente mastiga, a gente ajuda na ação do processo digestivo no nosso estômago, porque estômago não tem dente. O ácido clorídrico produzido no estômago é fundamental para potencializar a digestão, a quebra em partículas ainda menores das proteínas, a ativar as enzimas digestivas e não para corroer o alimento quando ele chega no estômago. Isso é um grande mito antigo que se tem aí, mas que não é verdade, tá? Então,
A mastigação é um processo, é um passo fundamental para que você consiga, potencializar a absorção de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de gorduras boas, as quebras das gorduras, vitaminas solúveis em gorduras, para que você consiga de fato absorver esses nutrientes. Porque quando você não mastiga adequadamente, você vai acabar engolindo pedaços maiores para dentro do seu estômago. E o estômago, como eu falei, não tem dente, então esses pedaços maiores vão lentificar ainda mais a sua digestão. Aí você fica o dia todo, horas, né? Pelo menos ali 2, 3, 4 horas com aquele alimento ali, às vezes até mais, parado no estômago, com refluxo, eructação, azia, queimação, às vezes, ou fica se lembrando daquele alimento por horas. De qualquer forma, em todas as refeições, a gente precisa priorizar a mastigação, ter um tempo ali para fazer as suas refeições de forma adequada. E o quarto passo é você praticar o jejum de 12 horas. O principal ponto aí, quando a gente pensa no jejum de 12 horas, é um jantar cedo. Então, jantar ali entre 6 e 7, ideal até 7 e meia da noite, para que você consiga se deitar para dormir 3 horas depois, 10 horas da noite, tá? Esse é o ideal perfeito. E por que é importante jantar cedo, gente? Tanto como porque eu já falei ali na parte da mastigação, a gente precisa que o trato digestivo tenha tempo para digerir o alimento e não cause desconfortos. Mas também porque a gente precisa que o nosso processo digestivo até a hora de dormir esteja finalizado, principalmente no estômago, na primeira parte do intestino, esteja finalizado para que com que o sangue, né, que se desvia lá para a digestão, não fique tão concentrado ali, circule melhor e distribua melhor os hormônios do sono, se concentre no cérebro para a produção da melatonina e para também o processo de construção de regeneração, de reparo das memórias e de novos neurônios, de biogênese de neurônios, de moléculas interessantes para a sua saúde durante a noite, como por exemplo hormônios, neurotransmissores, entre outros ali que são fundamentais para que o seu sono seja de fato interessante. E se a gente acaba de comer e vai se deitar, o seu organismo vai ficar concentrado na digestão e não vai conseguir ter energia suficiente para potencializar a qualidade do seu sono. Além disso, além de você se deitar em jejum de pelo menos 3 horas, o jejum de 12 horas ele consiste em você esperar pelo menos 1 hora após acordar também para você fazer a primeira refeição do seu dia. Isso é fundamental, tá? Mas tem vários fatores ali do porquê, mas entre eles é para você completar esse jejum de 12 horas entre o jantar e o café da manhã, ter o jejum fisiológico, natural, que todo mundo deveria praticar, e também porque na primeira hora que a gente acorda ali, acabei de acordar, eu não tenho ainda um processo digestivo ótimo para digerir bem as proteínas que vêm da alimentação. Eu não tenho as enzimas ali preparadas e produzidas de forma ótima. Não deu tempo de ativar a fase cefálica ali do cérebro da digestão. Tem gente que acorda já morrendo de fome, tem gente que acorda sem fome nenhuma, não come nada. Nenhum extremo é legal. A gente precisa ter equilíbrio quando a gente pensa em organismo, em saúde e em digestão. Então, o ideal é esperar ali, pelo menos, se você não consegue esperar 1 hora, tenta esperar meia hora, para que você ative os hormônios da manhã, produza seu cortisol, para que as suas enzimas digestivas tenham tempo de serem liberadas no estômago ali, você sinta o cheiro do alimento primeiro, fique pensando um pouquinho no que você vai comer, aí você consegue ativar a fase cefálica e a fase digestiva da sua digestão e tem uma digestão excelente. As enzimas vão conseguir trabalhar de fato e você vai conseguir consumir a quantidade de alimentos que o seu corpo precisa, nem mais e nem menos, nem fome excessiva e nem fome reduzida. Porque às vezes quando a gente acorda a gente tem menos apetite, mas se você espera um pouquinho, o seu apetite melhora, fica melhor, né, mais potencializado. Isso não quer dizer que se você precisa emagrecer, você deveria comer ao acordar. Porque mesmo assim, você não vai conseguir consumir as quantidades de proteínas que você precisa, inclusive no seu emagrecimento, tá? Mas, se a gente pensa em intestino, a gente precisa pensar que se eu não tenho uma digestão adequada no estômago, se eu não tenho ali as enzimas digestivas até na saliva adequadas, quando eu acordo,
vai chegar no seu intestino aquele alimento mal digerido e vai causar mais gases, mais intolerâncias, vai ficar fermentando mais tempo, vai piorar o processo de síndrome do intestino irritável, de dores, de desconfortos abdominais, inclusive pode favorecer uma diarreia, uma crise de diarreia, ou então fazer com que esse alimento fique mais tempo no estômago, demore mais para ser digerido, chegue em partículas maiores no seu intestino. Tenha um jejum de pelo menos 12 horas entre o deitar e o despertar. Outro hábito fundamental é a leitura de um livro. Separa ali esse período antes do sono, da higiene do seu sono, para ler um livro. Ou até a hora que você acorda, se você tem um tempinho ali que as crianças estão dormindo, que as pessoas da casa ali estão ainda dormindo, leia o seu livro com calma, pelo menos uns 20 minutinhos, um livro que vai te inspirar, que vai te ajudar também a relaxar um pouco, a tirar a ansiedade excessiva. Os livros ajudam a gente, inclusive, a ter mais criatividade, a sonhar e a sair um pouco das demandas excessivas do dia a dia, do estresse, da correria, da ansiedade, da compulsão, criar um hábito de prazer em ter um hobby, e um hobby incrível que ajuda na nossa memória, na saúde mental, é a leitura de um bom livro, tá bom? Inclusive, você separando esse período da noite para ler um livro, é uma forma de você incentivar seus filhos, as pessoas que moram com você, inclusive, a adquirir também este hábito incrível que é a leitura. Um outro hábito fundamental que eu tenho praticado demais na minha vida é a organização da rotina. Isso não só da alimentação, mas de tudo. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a organização da alimentação para quem tem intestino sensível. Mas, falando na parte mental, porque quando a gente pensa em saúde intestinal, em desconfortos, a gente precisa pensar no eixo intestino-cérebro. E se você não consegue dar conta das tarefas do seu dia, que pensa em fazer um monte de coisas num dia só, às vezes nem tem certeza se realmente precisa fazer aquilo, o seu dia está bagunçado, você não tem uma agenda, ou você até tem, mas você não é fiel a ela, você não para planejar o seu dia e visualizar se de fato aquilo lá é realista com a sua capacidade de dar conta de tudo isso. Por quê, gente? Porque se você não planeja o seu dia, você fica mais ansiosa, mais frustrada, até mais deprimida, porque você se sente incapaz. Na verdade, você não é incapaz. Você só está desorganizada e se sentindo perdida por uma falta de rotina e de estruturação da sua semana, das suas tarefas, das suas atividades, tá? Isso é fundamental para reduzir a ansiedade. E por que eu tô falando isso? O seu intestino sente aquilo que o seu cérebro está passando, da mesma forma que o seu cérebro sente aquilo que o seu intestino está sentindo. Por exemplo, quando você está mais constipada ou com mais dor, ou muitos gases, inchada, você fica mais irritada. Por que isso acontece? Porque a gente aumenta muito a produção de metabólitos inflamatórios, mais moléculas ali que vão ativar o eixo inflamatório no organismo, fazendo com que a gente fique mais ansiosa, reduzindo, inclusive, a serotonina disponível para o cérebro, a dopamina também, um outro neurotransmissor que ajuda a gente a ficar mais concentrada, mais relaxada, mais focada, menos ansiosa, menos compulsiva, menos beliscadora, tá? Então isso é fundamental. E quando a gente tem essa organização, a gente evita que chegue no final do dia e se sinta frustrada e acabe muitas vezes descontando esse estresse, essa frustração, essa ansiedade na alimentação. Coma demais e ative, né, como um eixo um gatilho para uma crise de síndrome do intestino irritável, ou inclusive se você tem uma doença inflamatória intestinal, você ativa esse eixo também para ter mais dores, mais desconfortos, uma diarreia. E até fique comendo fora de hora, às vezes antes de dormir, beliscar alimentos nada interessantes e que podem sim ser gatilhos para o seu intestino. Então são inúmeros fatores que estão associados com a organização e um planejamento da sua rotina. Esse é o nosso 7º hábito. E o último, mas não menos importante, mas eu quis deixar por último de propósito para poder explicar um pouquinho melhor para vocês, é a organização da sua alimentação. E, inclusive, quando eu falo em organização, eu penso em diversificar essa alimentação, em menos monotonia alimentar. A gente pode considerar a monotonia alimentar em diversos aspectos, tá?
E aí eu vou explicar alguns deles, não tem como me aprofundar demais. Mas a gente pode considerar, por exemplo, a questão de excesso de alimentos industrializados, excesso de farináceos, excesso de café com leite toda hora, 2, 3 vezes ao dia, excesso de massas, excesso de pacotinhos, bolachinhas, frios, embutidos, pães, esses alimentos ali prontos, empacotados demais, falta daquilo que é importante, porque se você tem excesso de uma coisa, você tem falta de outra, falta de frutas, verduras, legumes, falta de diversidade e riqueza nutricional, tá? Esse é um aspecto, mas a gente tem outros aspectos. A gente precisa considerar um outro aspecto para você que tem síndrome do intestino irritável ou para você que sofre de distúrbios digestivos ali no intestino, que tem muitas dores, muitos desconfortos, ou que se sente muito inchada e já teve até um supercrescimento de bactérias ou está lidando com isso agora, ou que tem dúvidas ainda sobre o seu diagnóstico, você precisa olhar para o rodízio da sua alimentação, as combinações da alimentação, do seu prato, por exemplo, tá? Então vamos considerar aí que a gente tem um prato do almoço, né? A gente tem um prato ali que eu vou citar aqui um exemplo de um prato que pode ser um gatilho pelas combinações presentes nele para causar mais fermentação e gases e empachamento ao longo do dia. Então, por exemplo, a gente tem o arroz, o feijão, brócolis, beterraba e salada de couve crua, tá? Esse prato, se a gente for olhar a grosso modo, de forma geral, genérica, ele é um prato saudável. Sim, ele é um prato que favorece a saúde cardiovascular, ele é um prato que evita ganho de peso, ele é um prato interessante, ele fornece inúmeros benefícios e nutrientes ali antioxidantes, mas se o seu intestino não está preparado para digerir muito bem esses alimentos, não vai ter esses benefícios, não vai, ou vai ter bem menos intensidade desses benefícios, tá? Então você precisa pensar no quê? Em combinações mais interessantes nesse prato. Por quê? Porque a combinação, a frequência, a quantidade, o rodízio e até a forma de preparo desses alimentos faz toda a diferença para você que sofre com distúrbios digestivos. Então você precisa pensar em melhorar a combinação, e melhorar no sentido de reduzir, né, os fermentativos ali, a combinação desses alimentos e também não apenas em uma refeição, mas ao longo de todo o seu dia, pensando ali no seu café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar, de uma forma estratégica para reduzir gatilhos, tá? Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que a combinação dos alimentos, e não apenas um alimento em si, por quê? Porque tem gente que fala assim, não, eu já excluí o feijão da minha alimentação, não como mais feijão. Eu amava comer feijão, mas quando eu como, eu me sinto aí um baiacu. Então, eu removi os feijões da minha alimentação. Tá, ok, tem inúmeras informações na internet aí que falam sobre isso. Mas será que essa estratégia isolada é a solução? Será que o feijão é o causador do problema, de fato? A gente precisa entender mais a fundo o que está acontecendo com o seu organismo, com o seu intestino, com a sua digestão. Por que você tem essas intolerâncias? De onde surgiu isso? Como começou? Como foi sua história de vida? Como foi sua infância? Como você nasceu? Se você foi amamentado, se você não foi? Como estão as enzimas digestivas? Como está a função das suas mitocôndrias? Tá? Então é muito mais profundo do que isso. Você se sente perdida? Você já tentou de tudo, já fez tudo que estava ao seu alcance, mas ainda assim não conseguiu atingir os resultados que você esperava? Agora, você já sente que está pronta para ter um acompanhamento de alguém que de fato sabe o que está fazendo, que vai conseguir te ajudar nessa caminhada e conseguir atingir os resultados que você tanto tem lutado para conquistar? Porque eu sei que você já fez tudo que você deveria, que você sabia, que você estava ao seu alcance. Eu sei que você tem potencial para fazer muito mais direcionado, para ter um esforço mais direcionado em relação aos resultados que você deseja. Juntas, nós podemos atingir muito mais resultados, muito grandes melhoras para a sua saúde intestinal e inclusive para todo o seu organismo. Porque quando a gente pensa em saúde intestinal inadequada ou desbiótica, a gente pensa que a gente tem um organismo que está absorvendo menos nutrientes,
Está desequilibrada no consumo de antioxidantes, de proteínas, de aminoácidos, de diversos componentes ali na sua alimentação e dentro do seu corpo. E muito provavelmente você tem um organismo que está mais inflamado. Então, se você se sente desta forma, você se sente assim cansada, frustrada, já até passou vergonha em alguns lugares, ou então não consegue mais se olhar no espelho, ou colocar algumas roupas porque se sente inchada, muitas vezes assim ao longo do dia. Então, se você se sente assim, deixa um comentário aqui ou me chama lá no direct do Instagram que eu vou ficar feliz em te explicar como funciona o meu acompanhamento para te ajudar a sair dessa situação e ter uma alimentação balanceada, equilibrada e sim prazerosa.